Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje nós vamos examinar a questão 257. Ela está na parte segunda do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 6 da Vida Espírita, e o item é ensaio teórico da sensação dos espíritos. Bom, então Kardec começa assim: o corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se nem de queimar-se. Então, o espírito ele não vai sentir, não é, essa dor. Ele pode ter a percepção da dor, mas a dor física em si não vai sentir, porque essa dor, esse desequilíbrio, só acontece na matéria grosseira. Para a gente entender, não é, como que a dor se processaria no espírito, a gente tem que entender como a dor ela se processa na matéria. Então, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ao dano tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tais danos. Então, a dor vai estar sempre associada ou a um dano ao tecido, né, ao tecido material, real, ou potencial, ou seja, ou a possibilidade de eu ter danificado esse tecido. Por exemplo, vamos que estejamos aí andando pela rua e a gente dá uma topada. Não é naquele momento que eu dei a topada, eu não sei se o tecido está danificado ou não. Então, eu recebo aquele estímulo da dor, eu recebo aquela informação que, opa, meu pé bateu em alguma coisa, pontiaguda, eu posso ou não ter danificado o tecido. A gente vai olhar para ver o estrago, né? Não, então não aconteceu nada, está tudo direitinho, não quebrei unha, não danificou a pele, mas a mensagem ela foi enviada. Né? Então, poderia ter danificado, poderia ter sido um dano real ou não. Mas nesse caso da topada, que não enfim, que não lesionou, né, só machucou, né, foi um potencial, né, de dano. Eu sofri um potencial, mas não sofri dano nenhum. Bom, então aqui a gente tem uma ilustração, né, como é que se processa a dor, né, no nosso organismo. Nós temos receptores sensoriais, que são chamados de nociceptores. Né, esses nociceptores eles respondem aos estímulos potencialmente prejudiciais, enviando um impulso para a medula espinhal. O que interpreta, né, vai interpretar esse sinal, vai mandar para o cérebro, falar, pô, isso aí é uma dor, isso aí é um dano. Né? Então está aqui, né? Nós temos aí uma taxinha, a pessoa pisou naquela taxinha e lesionou. Então, esse nociceptor, ele vai mandar uma mensagem, né, até a célula nervosa, na medula espinhal. Essa célula nervosa ela vai enviar para o cérebro, falar, olha, aconteceu alguma coisa. Né? Tem uma feridinha lá, abriu uma feridinha, essa ferida precisa ser cuidada, né? Porque abriu ali um canal, né, para invasão, né, do organismo. Então, foi uma dor, né, essa dor significa um dano real, né, do nosso organismo. Então, a dor ela é um alerta para o nosso sistema, dizendo que algo de errado está acontecendo e que nós temos que tomar alguma providência. Então, a dor é um alerta, é um aviso de que algo não está bom, não está legal. Por isso que tem que os médicos, né, que a medicina,
eles são contra você sentir dor e eu vou lá e tomo um analgésico. Você tem que descobrir, você pode até tomar um analgésico para conseguir parar aquela dor até que uma ação seja tomada, mas a ação tem que ser tomada. Você tem que investigar qual a origem da dor, por que está doendo, porque isso não é normal. Uma dor é um sinal de alerta. Então tem algo de errado com o teu organismo e você tem que verificar o que está acontecendo. E continua Kardec. O perispírito é o laço que a matéria do corpo prende o espírito, que o tira do meio ambiente do fluido universal. Então, para falar da dor que o espírito sente, Kardec tem que abordar o perispírito. O fluido universal ele preenche todo o universo, e é desse fluido universal, de cada planeta, que os espíritos tiram uma porção para formar o seu perispírito. Participa ao mesmo tempo da eletricidade do fluido magnético e até certo ponto da matéria inerte. Poder-se-ia dizer que é a quintessência da matéria. O perispírito ele é a matéria, né? Mas é uma matéria o quê? Mais sutil, né? Sendo assim, essa matéria, sendo matéria, pode ligar o espírito, né? Ao corpo físico, que é mais denso, mais grosseiro, né? Que vibra ali, está numa faixa muito baixa, ao espírito, né? Que vibra em outra faixa. Então, ele faz esse papel de intermediário, ele é o meio termo, ele não é nem matéria, vamos assim dizer, né? A matéria grosseira, se você for comparar, está muito distante, mas também não é espírito, né? Porque o espírito ele é o intelecto. Então, matéria é matéria e espírito é espírito. Aí continua o Kardec, é o princípio da vida orgânica, porém não da vida intelectual que reside no espírito. É, além disso, agente das sensações exteriores. No corpo, os órgãos servindo-lhes de condutos localizam essas sensações. Destruído o corpo, elas se tornam gerais. Então, o que ele está dizendo? Enquanto eu estou ligado, né, a um corpo, né, o espírito, eu estou aqui encarnado, eu tenho os meus órgãos, né, que levam os impulsos, né, passa lá para o perispírito para o espírito. Né? Então eu sei, o espírito sabe que está tendo uma sensação dolorosa real. Né? Quando ele desencarna, né, o espírito ele não pode mais identificar se uma sensação ruim que ele está experimentando, se ela vem de um órgão qualquer, porque não existe mais, né, esse órgão. Então, é algo geral, é um incômodo geral que ele tem. Nós vemos aí nas mesas, né, de desobsessão, espíritos se queixarem, que estão sentindo dor aqui ou ali. Mas por quê? Porque eles guardam essas lembranças, né? Eles se lembram como desencarnaram. Eu levei um tiro no peito. Então ele sente aquela sensação do tiro no peito. Né? Ainda sente aquela dor, né, de um tiro, de uma facada, ou enfim, de uma doença que ele teve no hospital, sente falta de ar. Então, ele acha que ele está sentindo, na realidade, ele está em desequilíbrio, ele sofreu um desequilíbrio por causa da desencarnação, e ele tem ainda aquela sensação ruim, é uma sensação, é uma lembrança. Ele não está, aquela dor física real não existe. Né? E não existe por quê? Porque não tem mais, como a gente viu, todo aquele componente material para poder fazer aquele caminho de chegar até o cérebro e dizer que aquilo ali é uma dor. Né? Então, não existe mais célula nervosa, não existe mais os receptores para levar aquela informação. Bom, nós sabemos, né, que existe a Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria. Tudo que existe se resume a isso. Deus, Espírito e Matéria. São os elementos gerais do universo, né? Criado por Deus, o Espírito e a Matéria. Deus, então, ele criou o elemento,
tirou do fluido universal e criou o elemento inteligente e o elemento material, né? O elemento inteligente, ele é a essência espiritual, é ele que forma o espírito. Mas o espírito, para ele se manifestar, ele precisa o quê? Do intermediário que está lá, é o perispírito, que veio da onde? Do lado do elemento material, que foi tirado, né, do fluido cósmico universal. Então, o homem, ele tem aí a matéria, né? Ela precisa do fluido vital, né, para ser matéria animalizada, né, a matéria bruta, para criar o corpo, o organismo. E eu tenho, por outro lado, o perispírito, que é uma matéria mais sutil, mas ainda é matéria, é uma matéria quintessenciada, que vai servir de intermediário entre o corpo, né, propriamente falando, e o espírito. E continua Kardec: liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temo-los visto atravessar chamas sem experimentar qualquer dor. Nenhuma impressão lhe causa conseguintemente a temperatura. A dor que sente não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem compreende bem. Então são reminiscências, não é que ficaram ainda, né? São as repercussões que o espírito ainda experimenta. Continuando, precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. É mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa, né? Por ser uma reminiscência que ele não vai sentir, né? É uma experiência penosa. Ensina-nos a experiência que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Crê não estar morto, por isso que se sente vivo. Vê a um lado o corpo, sabe que lhe pertence, mas não compreende que esteja separado desse. Essa situação dura enquanto haja qualquer ligação entre o corpo e o perispírito. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos achar que ainda estamos vivos, porque a gente vai ter, né, vai sentir um corpo, né, vai sentir vamos ter essa sensação ainda, né? O André Luiz, ele nos informa que ele sentia, né, no umbral, sentia frio, sentia calor, sentia fome. Então ele tinha essa reminiscência. E o André Luiz ficou um bom tempo lá, né? E sentia isso. Então vai demorar nessas sensações tanto tempo quanto seja necessário para nós nos desprendermos da matéria. Como a gente sabe, o André Luiz ele era um suicida indireto. Então ele ficou sentindo essas sensações durante um bom tempo ainda, né? Até que esse desequilíbrio tivesse, né, um fim. Continuando. Disse-nos certa vez um suicida: não estou morto. E acrescentava: no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, indubitavelmente os vermes não lhe roíam o perispírito, e ainda menos o espírito. Roíam-lhe apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, uma espécie de repercussão moral se produzia, transmitindo ao espírito que estava ocorrendo no corpo. Repercussão talvez não seja o termo próprio, porque pode induzir a suposição de um efeito muito material. Era antes uma visão do que se passava com o corpo, ao qual ainda o conservava ligado o perispírito, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Então, na realidade, aquele suicida, ele achava que o seu corpo, né, que ele estava sentindo ali, né, o seu corpo, os vermes ali roerem, na realidade estavam roendo o corpo, né? Agora, por que ele sentia essa sensação? Porque o suicida,
ele saiu antes do tempo, né? Não havia se esgotado toda a energia vital, né, que sustenta a vida física, né? É uma espécie de bateria quando nós encarnamos, né, que ela vai ser preenchida de acordo com o planejamento reencarnatório. Ela tem bateria aí para durar tantos anos, né, que é o tempo necessário para eu executar aquele planejamento, né? E como eu saí antes, né, o espírito do suicida ele vai ficar ainda com aquela carga de energia ali, né? Portanto, vai ficar preso ainda, como essa carga ela é relacionada à energia vital, à matéria, esse espírito não desligou o fio prata não se rompeu, ele ainda está ligado ali, ele vai sentir essas sensações desagradáveis, né? Não sei informar, né, se eu me suicidei e eu tinha 20 anos ainda, se eu vou ficar 20 anos ligado a esses despojos. Não sei se funciona, mas com certeza durante um bom tempo esse espírito fica ali, porque tem alguns livros relativos aos suicidas que eles veem, né, aquele monte de ossos perseguindo eles. Então, eles ficam ali durante um bom tempo, né? Como tudo na vida, você sempre vai ter atenuantes, né? Então, de repente, se aquele espírito, mesmo sendo suicida, se ele tem algum mérito, né, de repente, os bons espíritos possam interceder e deslindar aquele irmão daqueles despojos, se ele já, enfim, já aprendeu a lição, vamos assim dizer. Durante a vida, continuando, o corpo recebe impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se chama fluido nervoso. Este, desprendido do corpo, experimenta a sensação, porém, como já não lhe chega por um conduto limitado, ela se lhe torna geral. Então, não existe mais aquela ligação, né? Porque o perispírito é ligado ao corpo célula a célula. No momento que isso se rompe, não tem mais um órgão específico, né? Então, ele tem aquela sensação, né, do que acontece, né? Mas não a dor em si, porque a gente já viu, né, como é que funciona. Tem a célula, né, que transmite a célula nervosa para chegar à medula, enfim, eu não tenho mais isso, né? Sabemos que quanto mais eles se purificam, tanto mais etérea se torna a essência do perispírito, de onde se segue que a influência material diminui à medida que o espírito progride, isto é, à medida que o próprio perispírito se torne menos grosseiro. Então, quanto mais evoluído for, né, a criatura, menos material vai ser o seu perispírito. Não é o nosso caso, nós estamos ainda no planeta de provas e expiações, passando a regeneração, mas em planetas mais evoluídos, não é, eles informam que praticamente o perispírito ele é tão sutil, né, que você não consegue nem perceber. Praticamente você vive ali uma vida espiritual, né? A vida que existe é uma vida espiritual nem material. Ele não tem as sensações de calor, de frio que nós aqui sentimos. Ele experimenta, continuando, sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar nele os espíritos adiantados. Porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos do ser todo, e não como no homem de uma parte apenas do ser. Então o espírito ele tem essas sensações não é através dos órgãos, é do todo dele, ele enxerga pelo todo, né? Ele não precisa de olhos, não precisa de ouvidos, né? Mas de que modo ele as tem? O próprio Kardec, né, fala, ignoramo-lo. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem a exprimir ideias que não possuímos. Então,
A nossa ideia é muito ligada ainda à matéria. Então, como que ele vai falar de algo que não é material, né? De uma experiência que não é material? Fica muito difícil. Então, é difícil de explicar e difícil de entender também, né? Nós não temos essa possibilidade de entender tudo, como é que se dá. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons e odores, não porém apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que os espíritos mais adiantados, mais elevados, eles não vão sentir, não é, determinadas coisas que nós, espíritos ainda ligados, né, a um planeta em desenvolvimento, vai sentir, né? Então, os espíritos, mesmo desencarnados, mas eles percebem, né, sons, odores, eles são capazes de perceber isso. Por quê? Porque eles ainda são, o seu perispírito ainda é muito denso, ainda muito ligado à matéria, e eles têm condições de perceber esses sons e esses odores, por exemplo. A alma ou espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram, né, elas são bloqueadas pela grosseria dos órgãos do corpo. Na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então, quando eu estou encarnado, eu estou ligado a um corpo. Esse corpo ele funciona como um filtro, ele é limitado, né? Então, as percepções, todas as percepções que o espírito tem, eles vão estar limitados quando encarnado ao que? As percepções que aqueles órgãos sensoriais podem me dar, né? Quando eu estou livre desse corpo, né, na vida extracorpórea, aí eu vou, né, à medida que meu perispírito, né, se eteriza, se melhora, né, se torne menos grosseiro, eu vou ter essas percepções dilatadas. Ao urido do meio ambiente, o perispírito varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, não sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Só uma coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ela se desprende. Então, no momento do desencarne, vai haver sempre um desequilíbrio, né? Tem aquele rompimento, né, da matéria, é algo sempre traumático. Evidente que se você for um espírito muito evoluído, né, esse desequilíbrio ele vai ser muito rápido, vai ser muito pouco, né? Mas no nosso caso aqui, a gente vai sentir, sim, né, um desequilíbrio aí, até a gente conseguir, né, concatenar as ideias e, enfim, a gente sair desse estado de confusão vai demorar um pouquinho. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito, ou seja, quanto tempo vai durar esse estágio, né, de perturbação. Objetarão talvez, né? Então, olha que coisa interessante esse pensamento. Toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro envoltório, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis-nos informais de que ainda sofreremos. Desta ou daquela forma será sempre sofrimento, né? Então a gente tem aquele pensamento
né, de que, cara, eu vou morrer, e aí acaba tudo isso, vai acabar essas dores, eu não vou sentir mais nada, e não é bem assim. Não é bem assim, não. Né? Não, nem todos, né, vão estar livres das dores. É claro que você tem aí, né, o fator merecimento. Né? Então aí ele fala assim, assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, e por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Aí que vem o merecimento. Remonte cada um à origem deles, ou seja, da dor, dos males, né? E verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos de causas que lhe teria sido possível evitar. Né? Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? Né? Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, muitas tribulações se forraria. Então, nós cometemos os nossos excessos. Aqui, né, quando encarnados, aí a gente se queixa do fígado. Nossa, mas meu fígado, eu estou passando mal. Ué, é claro, nós nos entupimos de comida gordurosa, nós bebemos bebidas alcoólicas, né? Tomamos aqueles comprimidos para não sentir nada, ou seja, para mascarar, né? Algum aviso que meu organismo pudesse dar, e aí a gente se queixa, aí vai ter um problema de fígado lá na frente e vai se queixar. Aí é o que ele fala, se eu não tivesse, né, abusado, eu não teria esse problema. Às vezes eu provoco, eu sou um provocador. Né? Às vezes não é um problema kármico, né, que está ligado, porque eu estou sofrendo coisas lá do passado, que eu tinha que sofrer. Não, são abusos dessa vida, né, dessa encarnação, que eu poderia ter evitado. Aí ele continua, o mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira que viveu na Terra. Então eu vivi aqui, né? Sendo egoísta, cometendo excessos, fazendo, né, coisas erradas, eu morri. O fato da desencarnação ocorrer não é algo milagroso. Opa, eu me desvencilho do meu corpo material, eu me desvencilho dos problemas, meus problemas se acabam. Não é tudo que eu fiz de errado acabou porque eu desencarnei. Não. A gente tem que parar de se enganar. Não, isso continua, nós continuamos. Nós somos os mesmos depois do desencarne. Nós não vamos virar santos, virar anjinhos, ficar tocando harpa. Eu vou levar os meus problemas para o plano espiritual. Por isso que eu tenho que resolver esses problemas agora, que eu tenho oportunidade de resolver. Né? Eu tenho que entender, né? Eu tenho que fazer uma análise íntima daquilo que eu sou e parar de ficar botando a culpa nos outros dos problemas que me acontecem. Eu sou responsável pelos problemas que me ocorreram. Se eu estou numa família problemática, complicada, foi porque eu preciso estar ali, ou foi porque eu prejudiquei essa família, seja por que motivo foi, enfim, eu estou sempre no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Né? Vai depender, sim, das escolhas que eu fizer. Né? Eu posso nascer numa família problemática e me deixar levar, né, pelos problemas daquela família, ou eu posso tentar ajudar aquela família a resolver esses problemas. Se eu não tiver condições, né, que eu siga a minha vida. Né? E em equilíbrio, que eu procure fazer o bem. Né? Não ficar colocando a culpa nos outros, em terceiros, porque eu nasci numa família assim ou numa família assado e eu não sou feliz por causa disso, por causa daquilo. Né? São questões de escolhas, escolhas que eu fiz nessa ou que eu fiz nas anteriores. Aí continua, certo já não sofrerá mais de gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Então o espírito ele não vai ter essa dor, né, física que nós sentimos, mas ele poderá
né, experimentar, né, sofrimento, e que nada vai dever, né, àquela dor física que eu sentia. Então, sofrimento moral, segundo os próprios espíritos, é a coisa mais complicada que existe, cara, né, no outro lado. Então, a gente tem que se preparar o máximo possível, assim como nós nos preparamos a nossa vida inteira, né, para o mercado de trabalho, né, para a vida social. Nós temos que entender que nós continuamos e nós temos que nos preparar. Isso aqui é um curso, né? É uma preparação para o futuro, para a nossa vida espiritual. Então, da mesma forma que eu me matriculo, né, num cursinho pré-vestibular para passar para a prova, eu tenho que procurar também os meus cursinhos, né, aqui para me preparar para o pós-morte. Então, eu tenho que me preocupar com a vida futura, principalmente porque a vida futura, ela vai ser o quê? O resultado, a repercussão do que eu fizer agora. Então, eu tenho que saber se o que eu estou fazendo é certo ou se o que eu estou fazendo é errado. Eu não posso ficar naquela, não. Eu vou fazer, depois eu vejo. Eu vejo o que acontece. Vai vendo. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta ou por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Isso aqui é uma receitinha de bolo, né? Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Né? Ele está dizendo aqui para não alimentar, não significa que nós já estamos num estado tão evoluído que nós não vamos sentir isso. O que ele está falando aqui é para a gente não alimentar. Né? É natural que nós ainda, né, espíritos aprendizes, sintamos inveja. De vez em quando a gente sente ódio, a gente sente ciúme. Agora olha o que ele fala, não alimente. Então é disciplina. Né? Opa, sentir inveja. Ah, meu Deus, me ajuda a não sentir inveja do meu irmãozinho. Ah, senti um ciúme danado. Meu Deus, me ajuda a resolver esse problema. Né? E em relação ao nosso orgulho também, a gente tem que domar essa fera. Né? É um exercício diário que a gente tem que exercitar. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se nutrindo bons sentimentos. Então a gente tem que nutrir bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. Não é? Aquela história do ter e do ser. Nós precisamos dos bens materiais, mas a nossa vida não depende disso, nosso futuro não depende disso. Nosso futuro espiritual, nós não vamos levar os bens materiais para outra vida. Então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Isso aí é o jugo, né? O jugo suave, né? Que Jesus nos exortava, né? Nos exorta. Né? Se eu não tenho, né, esse peso do que causa a inveja, o ódio, né, o orgulho, o egoísmo, aqui na Terra eu já posso ter uma vida mais tranquila. Né? Por quê? Porque eu não vou estar gerando desequilíbrios, eu não vou estar gerando doenças para mim mesmo. Né? Eu vou estar de bem com a vida, com todos. Né? Se eu pelo menos me esforçar para isso. Mas eu tenho que me esforçar. Né? Nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido. Nenhuma impressão desagradável eles deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Então, um espírito que aqui teve uma vida reta, digna, quando chega lá do outro lado, é evidente, a pessoa morreu. Nossa, a pessoa, tipo, aquele parente, coitado, ele morreu com uma doença terrível, uma doença terminal. Cara, se aquela pessoa foi uma pessoa boa, se aquela pessoa viveu,
né, realmente como um espírito que busca aí se melhorar, é evidente que ele não vai ter que passar por esses desequilíbrios. Os desequilíbrios, a gente só precisa a continuação da lição. A gente só precisa passar se a gente não aprendeu a lição. Se a gente aprendeu, a gente não precisa mais passar por isso, a gente está livre. Né? Livre do corpo, você vai realmente ser só espírito. Você vai ter um desequilíbriozinho assim, porque é aquela ruptura, não é? Mas aquilo ali vai. Né? Você não vai mais sentir desconforto, não vai mais sentir dor, nem aflição. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Então, mesmo, né, eles investigaram, né, vários espíritos, a vida de vários espíritos, né, foram chamados para dar seus depoimentos, eles conheceram aquele, ou se tinham uma ideia de como aquele espírito era quando encarnado, e eles puderam ver as mudanças daqueles espíritos desencarnados, o que eles sentiam, se estavam felizes, né? Você tem aí no céu e inferno vários depoimentos, né, que nos dão os informes aí de como eles estavam. Né? Então, eles pegaram não só as figuras, né, expressivas da época, né, mas vários espíritos que proporcionaram a eles muito entendimento. Né? Os espíritos mais simples, às vezes, davam lições belíssimas, né, importantíssimas. Ora, notamos sempre que os sofrimentos, aí é o que eles notaram em todos, né, guardavam relação com o proceder que eles tiveram. Então, se o espírito ele é ditoso ou não no outro plano, o que vai dar esse grau de sofrimento é justamente o quê? O comportamento, né, que eles tiveram, né, aqui. E cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Então, a gente não pode se queixar de ninguém. As escolhas são nossas. E o que mais, assim, causa perplexidade ao espírito, quando eles desencarnam, quando ele se vê lá do outro lado, chegar a essa conclusão, que o maior culpado pelos seus sofrimentos foram eles mesmos. Isso é desesperador. Bom, meus irmãos, que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. Vamos aí continuar com um pensamento elevado para o socorro e ajuda dos irmãos que se faz necessário. Que a luz, a paz e o amor de Jesus permaneça hoje e sempre em nossos corações. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Fiquem em paz.